Olá, muito bom dia a vocês que nos acompanham aqui pela TV Câmara de Caxias do Sul. Nós já estamos aqui na Câmara de Vereadores acompanhando tudo que está rolando na sessão plenária que aconteceu hoje na sessão plenária de terça-feira. Isso e muito mais vocês vão acompanhar ainda hoje aqui no nosso programa. Antes de mais nada, a gente precisa saber como é que está a previsão do tempo para hoje. Então vamos acompanhar a previsão do tempo, vamos acompanhar as imagens que a gente pode ver aí da cidade de Caxias do Sul. A temperatura hoje, nesse momento, aqui no centro da cidade, é de 22 graus. Lembrando que o tempo está nublado, mas o sol deve retornar no final de semana, a partir de sexta-feira. A temperatura já começa a subir, chegando aos 29 graus no domingo. Bom, gente, que bom acompanhar vocês por aqui, vocês poderem nos acompanhar também com as informações do Legislativo Municipal. Vamos falar com o nosso repórter Fábio Carnizella, que já está lá no plenário, acompanhado de um vereador para trazer as principais informações do que rolou no grande expediente. Tudo bem, Fábio? Exatamente, uma boa tarde, bom dia para nós ainda que não almoçamos, para você que almoçou, que está curtindo em casa, então uma boa tarde. Realmente, Carol, tivemos a participação do vereador Zé D'Ambrós no espaço do Grande Expediente, estava inscrito também o vereador Iago Morandi, do PL, mas como a sessão terminou em 3 horas, ninguém solicitou a prorrogação, o vereador ficou prejudicado. O vereador Zé D'Ambrós trouxe um assunto aqui que é muito debatido já desde que o parlamentar foi presidente desta casa no ano de 2023, se eu não estou enganado, o vereador Zé D'Ambrós, que é a questão da destinação de recursos de imposto de renda para os fundos, para os conselhos, entre eles o Conselho do Idoso, o programa Cuidado Subsidiado, que já está aí atingindo 27 idosos, com essas pessoas que são os cuidadores nos lares desses idosos, recebendo um salário integral, ou muitas vezes aquelas famílias, né, aquele filho, aquele genro, aquele neto que acaba deixando de trabalhar para cuidar de seus parentes. Vereador, seja bem-vindo, inclusive o senhor entregou esse documento ao presidente da casa, o vereador Wagner Petrini, solicitando apoio para essa questão do projeto de destinação. Bom dia. Bom dia. Não é possível que uma cidade perca mais de 20 milhões por não ter o hábito de destinar na hora da declaração de imposto de renda. Então, lançamos aqui uma ideia para a mesa diretora, nenhuma declaração sem destinação. Ou seja, hoje, o Fundo do Idoso tem perto de 10 milhões, destinou 2 milhões para 2 anos, que dá o cuidado de 27 idosos nas suas casas. Quando é padrão 2 é 1,5 salário, quando é padrão 3 é 2 salários. Vejam, 27 idosos já estão sendo assistidos nas suas casas, perto do seu cachorro, com a sua TV, com seus familiares, e é importantíssimo para a cidade ampliar, no mínimo para 100 idosos. Para isso tem que ter recurso no fundo, senão não tem como ampliar. E também precisa que seja no futuro uma política pública do município. Eu fico muito preocupado porque nós temos muitas pessoas aguardando uma vaga numa casa de idosos, até porque poucos têm condições de pagar 5, 6 mil numa casa particular. O Lar da Velhice, que tem hoje 84 idosos, tem 257 idosos aguardando uma vaga. O Frei Salvador, aqui na Pinheiro Machado, o Frei Jaime, tem 100 idosos, vai ampliar para mais 26, e tem 450 inscritos. Então eu sugeri que nós ampliássemos para 100 idosos o cuidado subsidiado, e a FAS tem trabalhado muito para isso, né? Mas para isso precisa ter recurso, por isso a destinação, e que nós a gente precisa construir no futuro centros-dia, onde o idoso vai de manhã, tem fisioterapeuta, tem o atendimento lá naquela casa, e volta para casa de tarde quando o filho volta do serviço, do trabalho, e encontra o idoso em casa.
estilo de uma creche, né, Exatamente. para idosos. Vou liberar o vereador aqui porque ele me contou, Carol, que a esposa a Vanessa está preparando um feijãozinho nessa segunda-feira, né? Feijão com arroz e ovo, que é o melhor prato que existe. Eu adoro. E depois vai lá para o bairro Fátima, né, vereador? Depois vamos para o bairro Fátima, nós temos que olhar algumas demandas lá. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho uma preocupação muito grande, porque temos uma cidade com mais de 80 mil idosos. E veja, só para mais um dado. O país com o maior número de idosos no país é o Rio Grande do Sul. E a maior quantidade de idosos é a Serra Gaúcha. Então nós temos... Que bom, né? Que bom que mudou a pirâmide, que bom que nós vamos... E tem uma gurizada, por exemplo, fazendo no Conviver aí quase 5 mil... que daqui uns dias também vão ficar velhos, né? Tem uma gurizada nova aí. Obrigado, vereador Zé D'Ambrossi. E depois a gente vai fazer um autoconvite para a gente ir saborear o feijão da dona Vanessa lá no bairro Pioneiro, na Zona Norte de Caxias do Sul. Aceita o convite, Carol? Que delícia, né, gente? O pessoal ainda não almoçou aqui da TV, a gente já ficou com fome escutando essa conversa aí do vereador. Bom, Fábio, muito obrigada. Eu acho que tu ainda tem mais algum conteúdo para trazer do Grande Expediente. Vamos ficar para o segundo momento. Como é que tu prefere? Carol, eu volto daqui a pouquinho, então, com a ordem do dia para a gente relatar, né, todos os projetos que foram aprovados pelos vereadores aqui de Caxias do Sul nesta terça-feira. Tem frente parlamentar, tem projetos do Executivo, entre outros detalhes. Fique ligado no Câmara Agora que eu volto já já com todos esses destaques. Muito obrigado, Fábio Carnizella, nosso jornalista, repórter, que está acompanhando tudo o que está acontecendo e vai trazer mais informações daqui a pouquinho. Vamos agora para acompanhar, então, o nosso estagiário, Augusto Martins, que traz o direto da redação com as informações bem importantes que rolaram durante essa semana. Oi, pessoal, tudo bem? O clima de Páscoa vai invadir Caxias do Sul nesta terça-feira. A época mais doce do ano está chegando em Caxias do Sul. A chegada do Coelho Deodoro nesta terça-feira, 10 de março, às 6h30 da tarde, na Praça Dante Alighieri, marca o início da terceira edição da Páscoa de Caxias, o doce sabor dos encontros. Além do Deodoro, o ato inicial contará com o show da dupla Tita e Rafa e do Coro Municipal. A programação segue até o dia 5 de abril, com brinquedos na praça, caça ao ninho, paradinhas de Páscoa, atrações culturais, desfiles, entre outras atividades. Você pode conferir o cronograma completo no Instagram da Prefeitura de Caxias do Sul, que está na tela. E te liga que amanhã tem aula inaugural do projeto Êxito Empreendedor. O empresário Alex Xavier é o convidado essa terça-feira, 10 de março, da aula inaugural do projeto Êxito Empreendedor. A palestra de Lojinha de Grãos, a rede de franquias, o caminho do crescimento, será no plenário Nadir Rossetti, da Câmara Municipal de Caxias do Sul, às 7 da noite. O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas no link do QR Code da tela. E eu finalizo te contando uma iniciativa super legal que vai acontecer aqui na Zona Norte, oferecendo cursos gratuitos. Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de capacitação do Lab Transformação, no território Santa Fé. A iniciativa engloba 4 cursos: pintura, grafite e arte urbana, jardinagem e horta comunitária, educação ambiental e multirões de limpeza, organização de atividades culturais e esportivas. As atividades teóricas acontecem nos dias 10 e 12 de março, no Centro Comunitário da Vila IP. A intervenção prática, reunindo todas as formações, será no dia 28 de março, na área de lazer ao lado da UBS Santa Fé. Para fazer a sua inscrição e saber mais informações, você pode entrar em contato com o número de telefone que está na tela. Eu fico por aqui, um bom início de semana e até a próxima. Muito bem, obrigada Augusto Martins, nosso estagiário, com essas informações nesse minutinho muito bacana. 12h06, a gente segue por aqui e a Festa da Uva ainda está rolando com muita informação. A festa acabou, mas as informações da Festa da Uva ainda seguem. Durante esses últimos dias, eles informaram que mais de 700 mil pessoas passaram pelos pavilhões da Festa da Uva. E quem traz todas as informações é a nossa colega jornalista Carol Dallagnol. A maior festa comunitária do sul do Brasil encerrou a edição superando as metas. Mais de 700 mil pessoas estiveram em todas as atividades, desde o desfile ao parque. Uma edição celebrada em cada detalhe que deu certo. Os turistas que nos visitaram saíram encantados, porque é muito difícil tu ter uma festa onde tu distribui o principal produto à vontade, que foi a uva. Quem veio na Festa da Uva comeu uva à vontade. Não podia levar embora, mas comeu muita uva de excelente qualidade, a safra foi boa. Essa festa não é da prefeitura,
ela é uma festa comunitária. A Festa da Uva tem 95 anos, tem 35 edições, é uma festa do povo caxiense. Foram dias de trabalhos de muitas mãos, a comissão comunitária, a comissão social, o governo, a Câmara de Vereadores, muitos voluntários, muitas pessoas se dedicaram muito para que chegasse hoje no último dia e ter esse carimbo de sucesso. A festa atraiu muitas pessoas, muitos turistas, a Festa da Uva envolveu toda a nossa comunidade. Dá para dizer que a festa de 2026 ela está fechando com chave de ouro. Eu acho que a gente subiu a régua para as próximas festas, mas é isso que a população quer, né? Que a festa seja cada vez melhor, então a gente sai com a missão cumprida. Bertotto, a gente teve um elogio dos pavilhões, que disseram que os pavilhões estavam mais aconchegantes, estavam mais bonitos nessa edição. Sim, foi essa a ideia que a gente propôs desde o início, né? Essa nova concepção, esse novo layout, essa forma dos corredores mais largos, o layout dos próprios expositores com as luzes, com a decoração toda planejada para isso, então, em todas as áreas, não só na gastronomia, como nos setores também. Então, isso foi muito bem visto por todos os visitantes. O presidente Bertotto foi homenageado com a medalha ao imigrante, honraria do executivo como reconhecimento ao trabalho à frente das 3 últimas edições. Ele entrega a presidência na metade do ano. Foram 18 dias de Festa da Uva, 500 mil visitantes no parque de eventos, mais de 110 mil só nos 6 desfiles cênicos. E teve gente que veio de longe. A festa recebeu 440 excursões de diferentes estados brasileiros. Foram mais de 140 toneladas de uvas distribuídas no parque e nos desfiles. Uma festa elogiada pela organização e pelo acolhimento. Foi muito organizado do início ao fim e a gente sempre vendo, né, a opção para o show lá pago à parte ou opção para o show aqui, né, que a gente também está incluso no ingresso, então opção para todos os públicos. Tu me disse que tu veio 3 vezes aqui e não cansou. Não cansei, porque tem muita coisa e eu ainda não vi nada praticamente 3 vezes. Adorei, muito boa, bastante, tá bem movimentado, tem muita coisa. Esse último dia não dá para entrar, tá muito lotado lá na frente. Eu achei que está muito mais organizado, até a própria praça de alimentação, a disposição dos restaurantes aqui, eu achei muito bacana. E a festa de 2028 já tem data marcada, de 24 de fevereiro a 12 de março. A rainha Elisa Demuth já nos adiantou que tudo que deu certo na festa de 2026 deve se repetir na festa de 2028. Que a cada ano que acontece a festa, ela se reinventa. A tecnologia tem muito a contribuir também, como o nosso prefeito comentou, tivemos a pandemia, tivemos a enchente, então essa é a primeira festa que ela está bem lapidada. Então ela foi muito bem preparada pelo nosso presidente. Esse ano nós tínhamos 2 locais de distribuição das uvas, teve a reabertura do Palácio, que eu tenho certeza que para os próximos anos vai ser muito importante. Diversas atrações, os 4 dias de entradas gratuitas, que aumentou muito o nosso número de visitantes. Os desfiles cênicos à noite e à tarde, que contempla as famílias também que não podem ir à noite em função do trabalho. Vai domingo, pega toda a família, que também é muito especial. E é um legado muito lindo. Esse ano nós celebramos 95 anos de história. Estar à frente de tudo isso na 35ª edição, sem dúvida, é muito especial. A gente espera que tenha deixado o nosso legado de humildade, de entrega, de simplicidade e de acolhimento, que é o que a gente mais deseja. Agora o público já pode se preparar para receber a 5ª Festa das Colheitas, que também já tem data marcada, no último fim de semana de fevereiro e nos 2 primeiros de março do ano que vem. Fábio, o que tu tem de informação para trazer para a gente? Olha, Carol, tivemos diversos debates entre os vereadores com criações de frentes parlamentares, moções e também projetos do Executivo.
Inicio te contando que foi aprovada uma moção de apoio à federalização da investigação da morte de forma cruel do cão Orelha, na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, já que conforme a vereadora Andressa Malman, que é a representante da causa animal aqui na Câmara de Vereadores e também proponente desta moção de apoio, em Santa Catarina a investigação acabou não evoluindo, tem aí então esse pedido nacional para a Polícia Federal assumir essa moção. Foi aprovado por unanimidade e teve a manifestação de diversos vereadores. Também tivemos, durante a sessão de hoje, aí o vereador Pedro Rodrigues, que acabou aprovando uma frente parlamentar de sua autoria, de defesa e proteção à vida e prevenção em combate às drogas. Essa questão das drogas que também acabou fluindo o debate para como está o combate e também a questão de prevenção e também de colocação de reintegração social aqui em Caxias do Sul. Outra frente parlamentar que foi criada pela vereadora Sandra Boneto, que defende os pequenos e médios agricultores aqui em Caxias do Sul. Conforme a vereadora, esses agricultores precisam aí de apoio, principalmente do município, para a questão de produção e a tecnologia que chega ao meio rural. Foi aprovado também 2 projetos do Executivo, o projeto de lei complementar que institui o Regime Especial de Atuação em Saúde, o RES. A medida permite a convocação temporária e facultativa de servidores efetivos da área de saúde que possuem carga horária de 20 até 40 horas semanais. Também um projeto de lei do Executivo que autoriza a Prefeitura a cancelar os débitos fiscais legalmente prescritos. O município pode requisitar a extinção das ações quando o valor dos créditos executados não ultrapassar 130 valores de referência municipal, as VRMs. O valor da VRM atualmente é de R$ 48,99. Estes 2 projetos do Executivo que também foram aprovados por unanimidade aqui pelo plenário Nadir Rossetti nesta terça-feira. Esta foi a ordem do dia desta terça-feira. Amanhã, quarta-feira, não teremos ordem do dia, somente o grande expediente com 5 vereadores inscritos. Eu volto daqui a pouco no Giro Final com mais informações direto do plenário Nadir Rossetti. Carol. Muito obrigado, Fábio, que trouxe bastante informação, né? Muitos projetos aprovados nessa terça-feira. E falando em mais informação, a nossa jornalista Viviane Salvador esteve acompanhando o lançamento do programa Vacina Caxias, que aconteceu também nessa semana. Vamos acompanhar um pouquinho do que rolou e como vocês podem fazer para participar da vacinação. Caxias do Sul vai viver a maior campanha de vacinação da história do município. O nome já diz tudo: Vacina Caxias. A ideia é simples: facilitar o acesso e proteger toda a população. A partir do dia 28 de março, 7 unidades básicas de saúde estarão abertas em horário especial, das 10 da manhã às 4 horas da tarde. Todas as idades serão vacinadas. Basta levar um documento de identificação e, se possível, a carteira de vacinação. Serão cerca de 30 tipos de vacinas disponíveis. A ação é permanente e quer atualizar as carteiras que estão em atraso. E quando a gente observa, principalmente, que Caxias do Sul foi uma das cidades onde teve a maior mortalidade de doenças respiratórias, e quando a gente estratifica que essas pessoas que morreram foi por causa também que não se vacinaram, nós precisamos fazer alguma coisa. Por isso eu peço muito, né, que as nossas crianças, as nossas mulheres, as gestantes, todos os públicos mantenham o calendário vacinal em dia. Segundo a Secretaria de Saúde, houve queda na procura pelas vacinas nos últimos meses. Em janeiro e fevereiro deste ano, foram 25% menos doses aplicadas em comparação com o mesmo período do ano passado. No momento em que eu me imunizo, eu protejo os demais, né? Protejo a minha família, protejo meus vizinhos. As doenças imunopreveníveis, hoje elas têm uma possibilidade de agravamento por não termos a cobertura vacinal necessária. Novas doenças surgem e as antigas, infelizmente, estão retornando. Antigamente, vacinar era uma festa, era uma celebração. Hoje, a gente às vezes vê
virtude das fake news, virtude da própria desinformação, uma não adesão do que a gente precisa, né? Às vezes se tem uma impressão de segurança. Essa doença não existe mais. Não existe mais porque nossos pais fizeram o dever de casa, nos levaram para vacinar. Então a gente tem que continuar perpetuando isso para evitar que essas doenças ditas erradicadas retornem ou se modifiquem, tenham outras variantes, umas outras formas de contaminação. As vacinas estarão disponíveis nas UBSs do Cinquentenário, Cruzeiro, Desvio Risso, Esplanada, Jardim Eldorado, Reolon e Vila IP. Mas qualquer morador pode procurar uma dessas unidades. Que bacana! Parabéns, Viviane, por acompanhar essa matéria tão importante que é sobre a vacinação. E você que está em casa também participe e acompanhe o calendário de vacinação, porque a gente sabe que vacinas salvam vidas, né? Vamos para o giro final, vamos conversar com o Fábio, que está por lá, trazendo as informações para esse finalzinho de programa. Fábio, tudo certo? Exatamente, Carol. Gostaria de reforçar, então, que hoje à noite tem a chegada do Coelho Deodoro, aqui em Caxias do Sul, na Praça Dante Alighieri. O Coelho Deodoro, que é da Páscoa aqui de Caxias do Sul, que terá aí diversas novidades, entre elas com 2 brinquedos na Praça Dante, o túnel de LED e também aí a caça ao coelho, né? Onde teremos um aplicativo que você pode caçar, achar aonde o coelho está com seus ninhos e ganhar brindes do comércio de Caxias do Sul. E também, a partir aí das 19 horas, teremos um encontro sobre a questão dos micros e pequenos empresários aqui de Caxias do Sul. A nossa Frente Parlamentar do Empreendedorismo está realizando uma palestra, então, com um dos integrantes, sócios proprietários da Tudo em Grãos. E você vai conferir com a cobertura completa ao vivo da TV Câmara Caxias. E tu, Carol, vai acompanhar a chegada do Coelho Deodoro. Será da onde que esse maluquinho vai chegar este ano, hein, Carol? Eu estou muito curiosa para saber de onde esse coelho vai vir e já prometi que vou trazer chocolates para a equipe, né, para não ser... Então, eu não vim sozinha, né? Vou trazer uns chocolatinhos que eu consegui para vocês, porque o coelhinho também vai ter que chegar aqui na Câmara de Vereadores, né, Fábio? Exatamente. E, ó, fica a dica, vai ter a Casa do Coelho para a gente fazer aquele pedido super especial para a Páscoa que já está chegando. Olha, desde fevereiro, na realidade, as gôndolas dos supermercados já estão cheias de ovos de Páscoa aqui em Caxias do Sul. Não sei se você já deu uma olhadinha nos preços. Não gostei muito, viu, Carol? Faz parte, né? Quem não vai dar um ovinho de chocolate para o seu filho, para o seu afilhado, para o netinho, né? Faz parte da tradição e a gente também gosta de acompanhar. Fábio, muito obrigada por participar do nosso programa e trazer informações tão importantes para a nossa comunidade. Tá certo, Carol. Um abraço a todos, desejando uma excelente semana. E amanhã, quarta-feira, tem sessão ordinária aqui na Casa do Povo, a partir das 8h30 da manhã. Um abraço, até a próxima! Muito bem, gente. Então vamos lá, a gente já está encerrando o nosso programa. Trouxemos várias informações, agora são 12 horas e 24 minutos e a temperatura segue subindo levemente aqui no centro de Caxias do Sul. Eu vou ficando por aqui, lembrando para vocês que nós teremos hoje a cobertura então da chegada do coelho. Estarei lá trazendo todas as informações e logo na programação também vai estar disponível essa matéria completa. Bom, ficamos por aqui, encerramos o Câmara agora. Muito obrigada a todos que nos acompanham, a equipe da TV Câmara que proporciona que essa informação chegue até vocês com tanta qualidade. TV Câmara Caxias, a casa é sua.